Aleluia, te louvamos, Senhor. Aleluia. Queremos beber da água do Senhor. Oh, aleluia. Essa água, sim, mata a nossa sede, sacia a nossa alma. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sim, meu filho. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos por essa noite maravilhosa, Deus. Te louvamos por cada um dos que estão aqui nessa noite tão importante. Uma noite que vai ser marcada na eternidade, Senhor. Nós sabemos que a tua palavra nos diz que hoje, dias como esse, tem festa no céu, Senhor. Então nessa hora eu quero te convidar para você sentar. Vai dando glória a Deus, não saia dessa atmosfera não. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que hoje, nessa noite, os anjos estão em festa. Eu fico tentando imaginar como é que é isso. Como é que é as festas dos anjos. Mas eu creio que deve ser maravilhosa, amém, irmãos? A palavra do Senhor diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Todas as coisas, todos os tesouros desse mundo, todas as coisas que podem ser mais preciosas, nada se compara às nossas almas. Diga glória a Deus, amém, irmãos? Então quero convidar você a ofertar ao Senhor nesta hora, então. Quero convidar você a ofertar ao Senhor. Glória a Deus. Feche os seus olhos aí. Aleluia, Deus. Nós te louvamos. Glória a Deus. Glória a Deus. Segura a sua oferta na sua mão. Pai, nós sabemos que esse momento é um momento de gratidão, Pai. É um momento que nós olhamos para a nossa vida, olhamos para a nossa história, olhamos para trás, e todos nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. A nossa história é longa, a história da nossa vida, todos os episódios, desde quando nós éramos pequenos, o Senhor tem sustentado a nossa vida. Você acredita nisso? Amém, irmão? Você pode segurar a sua oferta. Aleluia. Glória a Deus. Segura a sua oferta aí. E eu quero convidar você, eu sei que você já ficou de pé todo esse tempo, mas eu quero convidar você a ficar de pé um minutinho segurando a sua oferta. Segurar a sua oferta. É um momento tão maravilhoso, irmão, de gratidão. Glória a Deus. Pai, aí está a nossa declaração, não de palavras, Senhor, que nós cantamos ao Senhor, e a palavra louvor quer dizer falar bem do Senhor. E nós cantamos ao Senhor, dizemos palavras maravilhosas, cantamos canções ao Senhor, adoramos, mas nessa hora a nossa oferta, ela diz também, ela fala alguma coisa. Ela diz com toda a força da nossa vida financeira, até que nos ajudou o Senhor. Pai, abençoa cada um dos que estão aqui. A tua palavra nos diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta sofrimentos. O que quer dizer isso? Quando alguém é abençoado na terra, anda na tua presença, Pai, a tua bênção acompanha. Deuteronômio 28 diz que a bênção do Senhor corre atrás daqueles que têm a tua presença, dos que te amam, Senhor, daqueles que são dependentes do Senhor. Pai, eu te louvo por cada homem que tem aqui nessa noite, está com a sua família, cada mulher. Eu te louvo por cada um de nós que pode dizer nesta hora, através das suas ofertas: obrigado, Senhor. O Senhor tem sido muito bom com a minha vida e com a minha casa. Você pode dizer isso? Diga assim, ó: o Senhor tem sido muito bom. Diga: o Senhor tem sido muito bom com a minha casa, com a minha família. Eu te louvo, Senhor, pela tua grande bondade, que rega a minha vida, rega as minhas finanças. Pai, essa bondade que atinge a nossa casa em forma de saúde, em forma de prosperidade, em forma de vitória. Obrigado, Senhor, nessa noite. Quero convidar você para vir à frente. Vem dando glória a Deus. Vem, pode se assentar, igreja, mas vem dando glória a Deus quem vier à frente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Estamos ainda, amém, irmão, na atmosfera da adoração, da gratidão. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Maravilhoso é o seu nome. Pai, eu te agradeço porque até aqui nos ajudou o Senhor em levantar esta nova casa para o Senhor. Eu te louvo por este lugar, Pai, que permanece por mais de 40 anos de pé, Pai, por todas as almas que já foram salvas neste lugar. A palavra do Senhor diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Pai, que nessa noite
o Senhor abençoe grandemente a vida financeira da igreja. Você pode dar um glória a Deus? Pode aplaudir animado aí, amém, irmão? Glória a Deus. Sentadinho mesmo, amém, irmão? Eu quero convidar você a abrir, glória a Deus, o livro de Marcos, capítulo 16, glória a Deus, Marcos 16, louvado seja o nome do Senhor. Estas palavras foram ditas por Jesus, amém, irmão? Preste bem atenção, essas palavras foram ditas por Jesus. Assim que o Senhor ressuscitou, amém, irmão? Ele aparece num jantar dos discípulos, e os discípulos estavam muito tristes, porque o Senhor havia morrido na cruz, e eles estavam tristes, mesmo tendo a promessa de que o Senhor disse assim, ó, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Diga glória a Deus. Mas estavam tristes porque eles não criam. Jesus aparece, amém, irmão? Nesse momento, Marcos 16, do capítulo 16, versículo 16 ao 18, Jesus aparece, repreende os discípulos pela dureza do coração, porque estavam tristes, porque não criam, amém, irmão? Eles não criam que o Senhor ressuscitaria. Eles estavam todos tristes, cabisbaixos, sem esperança, porque o mestre havia sido removido do meio deles de uma forma tão violenta, e eles estavam abatidos, mas a palavra do Senhor diz que alguns dos discípulos viram Jesus, disseram para ele que ele estava vivo, mas eles não creram, amém, irmão? Jesus aparece, fica bravo com eles, amém, irmão? Fala de uma forma pesada, repreende, e logo depois ele dá essa ordenança, diz assim, ó, ordenança, amém, irmão? É uma ordem de Jesus. Jesus ressuscita, e quando ele ressuscita, amém, preste bem atenção, ele ficou 3 dias na região da morte, e a palavra do Senhor diz que todas as pessoas que morreram há 2000 anos atrás, amém, irmão? Elas não tinham seus pecados perdoados, por isso elas não poderiam estar ao lado de Deus, porque, irmão, preste bem atenção, só podemos estar ao lado de Deus se não houver em nossa vida pecado. Quem entendeu da glória a Deus, amém? Como as pessoas tinham morrido, Moisés, Abraão, todos eles tinham morrido, amém? João Batista, todos eles estavam no Hades, a região da morte. Não havia ainda o lugar chamado paraíso, amém, irmão? Né? E você vê que Jesus, ele morre, ao terceiro dia ele ressuscita, mas quando ele ressuscita, a palavra do Senhor diz que ele leva todos aqueles que estavam mortos para então estar ao lado do Pai. Diga glória a Deus, amém, irmão? Por que isso, amém? Porque veja bem, ninguém pode, irmão, morar com Deus, estar com Deus, porque o nosso Deus é santo. A palavra do Senhor diz que ele é 3 vezes santo. O que quer dizer isso? O Senhor é santo. E aonde o Senhor está? No lugar da glória, amém, irmão? Naquele lugar, ninguém pode entrar naquele lugar se tiver na sua alma, se tiver na sua existência, na sua vida, pecado. Por isso Jesus morre, ele paga o nosso preço, e, irmão, os pecados foram removidos de nós, e os pecados que estavam acumulados das pessoas que morreram no Antigo Testamento foram perdoados. Diga a glória a Deus quem entendeu. Você vê que quando Jesus está na cruz, ele diz para aquele ladrão o seguinte, o ladrão reconhece que ele é Deus, e Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas o paraíso não havia ninguém entrado nesse lugar, amém, irmão? Porque os pecados estavam ainda sobre as pessoas, apesar de ter sido coberto. Antigamente as pessoas usavam sacrifício para cobrir os pecados, e os pecados não eram perdoados. Mas quando Jesus dá vida por nós, todos os pecados são apagados. Diga a glória a Deus, levanta a mão para o céu e fala assim, ó, Deus, levanta a mão para o céu e diz, Deus não se lembra mais dos meus pecados. Tudo foi apagado. Pode dar glória a Deus? Roubou, matou, assassinou, traiu, aleluia, é bom, amém, irmão? Pode aplaudir. A pessoa roubou, assassinou, mas se ela reconhece que Jesus é o Senhor, e ela reconhece a sua condição de pecado, e ela confessa, a palavra do Senhor diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. A palavra do Senhor diz que Deus lança no mar de esquecimento, Ele não se lembra mais. É maravilhoso, amém, irmão? E nós podemos estar com Deus. E aí hoje é um dia tão importante, o dia do batismo, amém, irmão? É um dia maravilhoso. Por que tem festa do céu? Porque a palavra do Senhor diz que nesse dia
nós, como pecadores, reconhecemos nossa condição humana de morte. Então, nós aceitamos o sacrifício de Jesus, e o sacrifício de Jesus perdoa os nossos pecados. Preste bem o que acontece. Mas ainda assim, nós sofremos a maldição da morte. Todos vão morrer, amém, irmão? Mas vão morrer fisicamente. Mas a palavra do Senhor diz que nesse dia, o nosso espírito nasce para Deus. Diga glória a Deus. O velho homem morre, o homem interior. O que é o homem interior, irmão? Preste bem atenção. Existe dentro de nós uma alma, amém, irmão? Um espírito. Esse espírito, essa alma é uma alma, esse espírito é um espírito natural. É um espírito, amém, irmão, que ele, quando você morrer, ele vai apagar, amém? Na verdade, quando ele morre, vai para as regiões da morte. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós aceitamos Jesus e os nossos pecados são perdoados, o Espírito de vida vem morar em nós. Diga glória a Deus. O Espírito Santo vem morar em nós. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito da santidade. Amém, irmão? Nós recebemos o perdão dos nossos pecados, agora nós recebemos em nós o Espírito Santo, e todas as vezes que nós pecamos, o Espírito Santo, ele nos incomoda, nós ficamos tristes, amém, irmão? E automaticamente nós voltamos para Deus e pedimos perdão. Quem entendeu da glória a Deus? E aí, preste bem atenção, existe em nós o selo da promessa. O que é isso? O Espírito Santo está em nós. Nós recebemos a qualidade de filhos, amém, irmão? Até então, nós éramos criados por Deus, mas tínhamos sobre nós o decreto da morte. Quando nós aceitamos Jesus, morre o velho homem, nasce um outro homem, o homem da obediência. Diga glória a Deus. Então, o que acontece hoje? As pessoas que vão batizar hoje, amém, irmão? Elas vão ter todos os seus pecados apagados. Deus não vai se lembrar mais. Mas aí começa uma caminhada na presença de Deus, para mantermos as nossas vestes brancas. Dá uma levantadinha aí, dá uma levantadinha. O Cauã, olha aqui, o Cauã está aí. Dá uma viradinha, o Cauã hoje vai batizar. Diga glória a Deus. É o nosso mais jovem batizante. Vamos dar glória a Deus? Amém, irmão? Pode se sentar. Fica tímido não, está na bênção. Amém, irmão? Todos nós já passamos aí, hein? E aí o que acontece? Nós vemos vestes brancas neles, amém, irmão? Uma veste branca sobre ele. Mas hoje as nossas vestes do Espírito, as vestes deles vão ser totalmente limpas. Diga glória a Deus. Eles estão vestindo essa roupa de batismo, amém, irmão? Que muitos irmãos que já não estão entre nós, eles vestiram essas roupas, amém, irmão? E olha só como é importante. O que diz Marcos 16, diz assim, ó. Quem crê, lembrando, vou lembrar de novo que essas palavras foram ditas depois que Jesus ressuscita. Ele é o primogênito dos mortos, e todos que morrerem, como Jesus ressuscitou, vão ressuscitar. Diga glória a Deus. Ninguém vai ficar preso na região da morte. Isso é maravilhoso, amém, irmão? Quando uma pessoa morre, e as pessoas não gostam de falar muito nesse assunto, amém, irmão? Quando as pessoas morrem, as pessoas que não nasceram de novo, que elas não têm uma vida com Deus, não têm um relacionamento com Deus, elas têm uma alma natural, amém, irmão? Uma alma que não nasceu de novo. Mas quando alguém nasce de novo, ele aprende a viver de uma forma nova, de uma forma como Jesus viveu, amém? E aí diz assim, ó, quem crê e for batizado, olha, presta atenção, diz assim, ó, quem crê, primeiro é importante crer. Se uma pessoa crê e ela quer batizar, mas não dá tempo dela batizar, se ela partir, ela está na glória. Diga a glória a Deus, quem entendeu? Porque ela creu, amém, irmão? Ela queria, ela reconheceu Jesus, ela quer o batismo, mas se ela partir antes, a palavra do Senhor que, irmão, a ordem máxima é aquele que crê e depois for batizado, quer dizer, obedeceu. O batismo quer dizer obediência, meu irmão? Então preste bem, o que diz aqui, ó, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê permanece condenado. Na minha tradução diz. O que quer dizer isso? A pessoa que ela não nasce de novo, ela não tem os seus pecados, ela vai morrer a morte física. E o espírito dela, que não teve comunhão com Deus em vida, e o Espírito Santo não habita nela, quando ele morrer, esse espírito vai às regiões da morte. Quem entendeu? Amém, irmão? Então a palavra salvação é muito sério. Nós falamos salvação o tempo inteiro, mas a palavra estar salva quer dizer sos no grego, quer dizer ser salvo de várias maneiras.
de uma destruição iminente da alma, a palavra grega diz isso, mas também ser salvo quer dizer andar com Deus como filho e ser ajudado na terra. Diga glória a Deus. Se você ficar doente, a palavra do Senhor, vamos continuar lendo, diz assim, ó. E quem crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê permanece na condição de morto. Versículo 17 diz assim: e os sinais seguirão os que crerem dessa maneira. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, beberão, se beberem alguma coisa mortífera, não morrerão. Não lhe fará mal nenhum. Irão impor as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Diga glória a Deus. Nós temos visto, irmão, e você faz parte desse ministério, nós temos visto Deus fazer tudo isso. Amém, irmão? Nós temos visto Deus curar pessoas e pessoas que creem em um estado, amém, irmão, que ninguém daria mais nada, nem uma esperança. Jesus cumpre a palavra dele e nós temos entre nós muitos Lázaros que escaparam da morte. Dá um glória a Deus quem crê, aleluia, amém? Tivemos pessoas que tiveram, né? Vamos lá. Isso é uma verdade, o evangelho é verdade, o evangelho não é uma história, amém, irmão? O evangelho não é uma coisa, uma religião, o evangelho é uma verdade. Quando você aceita Jesus como Senhor e vive para Ele, amém, irmão? Tem um compromisso com Ele, e você crê nas promessas, porque você precisa crer em todas as promessas. Aqui a palavra do Senhor diz que nós recebemos, na condição de filho, a condição de ser curado, ainda que o mal esteja sobre nós, decreto de morte, mas se nós cremos, Jesus nos cura. Diga glória a Deus. Então nós vimos aqui entre nós, né? Tem os nossos irmãos, que os nossos Lázaros, e quando eles andam no nosso meio, nós olhamos para eles e dizemos assim, ó, Jesus pode fazer essas coisas, amém, irmão? Fez na vida da Regiane, né? Tirou o câncer dela de uma forma extraordinária, removeu a cegueira do Íbero e trocou a pele dele inteira, dá glória a Deus, ele continua fazendo, diga glória a Deus. Eu me lembro uma vez, né, que a nossa irmã Lu está ali com o Alexandre, né? Eu conto, porque é uma verdade, o evangelho é uma verdade. E apareceu lá, né, um caroço, né? E depois era um tumor, não é isso? E a situação era muito grave. E nada, estava daquela maneira. Mas a família começou a clamar ao Senhor. Nós entramos em oração. E, irmão, de uma forma milagrosa, aquele mal saiu para fora, vazou e desapareceu. Diga glória a Deus. Então Jesus, ele continua. O que está escrito aqui? Se você aceitar Jesus como Senhor e andar no caminho, amém, irmão? Andar com Ele, nessa vida nova, ser zeloso, teve os pecados perdoados, não volte mais pecar. O que é o pecado? Muitas pessoas, nós temos dito para a igreja muitas vezes, o que é o pecado? É uma palavra que diz assim, se você sabe fazer o que é bom, sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Amém, irmão? Você sabe que não pode roubar, rouba. Sabe que não pode trair, trai. Sabe que não pode falar mal, fala. Sabe que não pode enganar, engana. Se você age dessa forma, amém, irmão? Ou se você sabe que não pode ter uma vida dupla e dentro da sua casa, você tem, dentro da igreja tem uma vida dupla, você sabe que não pode, mas aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem entendeu da glória a Deus? Eu acho que é um bom resumo para entender o que é o pecado, né? Então, irmão, a palavra diz que se nós tivermos os pecados perdoados, nós devemos lutar durante toda a nossa vida para que não retornemos ao pecado. É lógico que a palavra diz assim, que todos pecam, amém? Mesmo depois que batiza, a pessoa continua, ela peca, por quê? Ela tropeça, quem está entendendo? O pecado não pode ser um estilo de vida, ele tem que ser um acidente na nossa vida. Diga glória a Deus. Uma vez eu vi eu achei legal essa analogia. Homens estavam trabalhando numa grande construção de uma estrada de ferro, de uma ponte. Muitos haviam morrido naquela ponte, que era um abismo. Estavam construindo uma grande ponte. Então todo mundo tinha medo de trabalhar ali. Mas colocaram uma rede embaixo. E todas as vezes que alguém caía, eles caíam na rede. E eram salvos. Diga a glória a Deus quem entendeu. A nossa vida com Deus é assim. Até na ceia nós falamos muito sobre isso. Você está na igreja, mas você vai pecar. É um acidente, não é um estilo de vida. Por exemplo, você sabe que não pode odiar ninguém, mas de repente acontece alguma coisa, e a palavra do Senhor diz, se alguém diz que odeia o seu irmão, ele já é réu do fogo do inferno. Se a pessoa morre com ódio, vai para o inferno. Quem entendeu? Então, esse é o evangelho. Se nós sabemos que não pode ser assim, mas às vezes acontecem situações que você é levado a contaminar sua alma com ódio e com rancor. Quem está entendendo? Aí você pede perdão para Deus, e Deus te dá graça e você perdoa. Diga glória a Deus.
Porque antes nós não conseguimos perdoar, porque a gente era natural. Mas agora que o Espírito Santo está em nós, ele nos ajuda naquilo que não podíamos fazer. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Diga glória a Deus. Veja bem que quando Tiago morre apedrejado, é isso? Errei de novo? Estevão, errei de novo. Só para ver se os irmãos estão acordados, hein? Quando Estevão, que é o primeiro mártir, morre, o que acontece? Estevão, ele estava sendo apedrejado, muito ódio sobre ele, mas a palavra do Senhor descreve, dá um bom ênfase nisso, o rosto dele era como o rosto de anjo, não havia mágoa nele, quem entendeu? Ele morre antes do suspiro final, ele diz assim, Senhor, não impute esse mal a eles, não permita que esse mal destrua a vida dele, perdoa eles. Olha irmão, o que é isso? Nós somos facilmente ofendidos, falamos nisso a semana passada, é uma doutrina do Evangelho, aquele que quer que Deus perdoe, mas não perdoa seu irmão, não terá os seus pecados perdoados. Quem entendeu? Então nós temos que perdoar, é algo verdadeiro. Mas se não tivermos o Espírito Santo, não dá, a gente não consegue apagar. Mas o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, como ajudou Estevão, que estava sendo apedrejado, olhando nos olhos dos assassinos, e ele não teve dentro dele nenhuma ofensa. Quem entendeu? Só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Levanta a mão para o céu e fala assim, graças a Deus que eu recebi o Espírito Santo. Glória a Deus. E ele te ajuda. Então hoje, diz assim, esses sinais seguirão os que crê. Tudo isso demonstra que a palavra de Deus é uma verdade. Preste bem atenção. Quesitos para o batismo. Quem pode batizar? A palavra do Senhor diz que um etíope estava indo de Jerusalém, de volta para a terra dele. E um discípulo chamado Filipe, aí acertei, amém? Filipe vê esse etíope que não pertencia a Israel, ele lia a Bíblia, Isaías, mas ele não entendia nada. Filipe pergunta para ele, você entende o que você lê? Ele diz assim, como eu vou entender se ninguém sabe me explicar? Ninguém me explica. E aí, Filipe começa a falar do Evangelho e conta o que Jesus fez na cruz. Ele vê um rio, os dois estão na carruagem, ele vê o rio, ele diz assim, tem água ali. O que me impede de ser batizado? Eu quero ser batizado. Ele diz assim, nada, vamos ser batizados. Muitas pessoas dizem assim, para ser batizado você precisa fazer um curso, você precisa estar preparado, você precisa parar de fumar, você precisa... Não. A palavra do Senhor diz que a pessoa precisa crer que Jesus é o Senhor e dentro do seu coração deseja o perdão dos pecados. E aí ela pode ser batizada. Diga glória a Deus. Então, quesitos para o batismo, veja bem, precisa crer que Jesus é Deus. Diga glória a Deus, é o Senhor. Precisa, acreditar que ele tem poder de perdoar os seus pecados. Diga glória a Deus. Irmão, pecado nunca é perdoado. Não sai de nós. Fica mágoa dentro de nós. Mas quando Jesus perdoa, ele limpa e nos torna nova criatura. Diga glória a Deus. Preste bem atenção. E precisa passar pelas águas. Muitos vão dizer assim, o batismo é uma ordenança, amém, irmão? É uma ordem. Vê que Jesus ressuscita e diz assim, quem quiser entrar comigo na vida eterna, precisa ir por esse caminho. Precisa ser batizado. Diga glória a Deus. Não é só um ritual. Apesar de ser, amém, irmão? Preste bem atenção. O que os meninos vão fazer hoje aqui? As pessoas vão batizar. Os meninos e as meninas. Eles vão dizer, eu sei que Jesus é meu Senhor. Eu sei que os meus pecados estão perdoados quando eu confesso. E eu estou declarando diante de todos. Diga glória a Deus. Olha o que diz a palavra aqui. Mateus 10, 32 e 33. Veja bem, irmãos, eu não sei quanto tempo nós vamos permanecer juntos. Está quentinha a água? Aleluia. Olha lá. Mas um dia todos nós vamos partir. E a palavra do Senhor diz assim, que lá na eternidade, irmão, preste bem atenção. A eternidade é algo muito maravilhoso. Hoje é uma pontinha de algo extraordinário, amém, irmão? Que nós vamos viver a eternidade. Mas Mateus 10, 32 e 33 diz assim, quem, pois, me confessar diante dos homens, o que nós estamos fazendo hoje aqui? Estamos confessando, eles estão confessando, amém, irmão? Que Jesus é o Senhor e que eles estão morrendo hoje para a vida velha, nascendo de novo. Então, olha o que diz aqui, quem, pois, Jesus dizendo, me confessar diante dos homens, é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Diga glória a Deus. E o versículo 33 diz assim, mas aquele que me negar diante dos homens, olha isso, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Irmão, olha como é sério. Muitas pessoas falam, eu não preciso batizar, né?
vão dizer isso, não é preciso. Não, Jesus disse, aquele que crê nesse evangelho que eu vim pregar, ele vai ter que ser batizado. Por que nós não batizamos criança, meu irmão? Eu não quero que ninguém fique chateado, mas é uma verdade. Porque nós, no nosso entendimento teológico, não batizamos criança. Porque uma criança recém-nascida não tem capacidade de arrependimento. Amém, irmão? Uma criança pequena, ela não entende nada, não sabe falar ainda, ela não entende, ela não pode entender o que ela está fazendo. E Jesus disse, amém, irmão? Que nós precisamos entender que hoje é dia de reconhecer, preste bem atenção, a igreja tem esse papel de avisar a todo homem que antes dele partir antes que tudo lhe seja tirado, porque tudo vai ser tirado de nós, nada vai ficar com você e comigo. Nós vamos ter que despedir das pessoas que nós mais amamos, você vai ter que se despedir da sua conta bancária, aleluia, vai ter que se despedir do seu apartamento que você lutou a vida inteira, amém, lá na praia. Você vai ter que se despedir do seu Porsche. Quando você for levado à sepultura, né? Você vai ser deixado lá. E nada, se tiver um anel, alguém vai entrar lá e vai levar. Tá entendendo? Então nada, do jeito que a gente veio, a gente vai. Antes do homem partir nessa vida, a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade libertará você da morte. Você vai entender que nós somos seres muito frágeis nesse mundo, amém, irmão? E pior de tudo que eu vou te falar, olha para o seu irmão assim, irmão, você percebe, fala para ele, você percebe que a vida passa muito depressa, fala para ele aí. A vida passou depressa. Você lembra quando você tinha 15 anos? E quem tem 15 anos não vai, né? Tem 15 anos, né, Breno? Como era bom ter 15 anos, né, meu irmão? Mas aí você chega nos 30, fica melhor, diga glória a Deus. Nos 40, melhor. Nos 50, melhor, aleluia. E aí, por quê? Você tem um entendimento, você tem uma visão diferente. Mas o que eu quero dizer, irmão, preste bem atenção. O que fala aqui, ó? Que durante a vida, as pessoas pensam assim, ó o simplista, eu vou morrer e vou para o céu. Ninguém pede para nascer. Porque é uma grande verdade, vou falar, e é triste, mas é uma grande verdade. Uma grande maioria das pessoas chegam a esse mundo sonhado pelo pai, pela mãe. Vão ter um bebê, casa, vão ter um bebê. O ano que vem não vão ter um neném. Mas a maioria, infelizmente, é uma triste verdade. A maioria vem a esse mundo, não são desejados. Muitos vêm a esse mundo por acidente, né? E é muito triste tocar nesse assunto. Mas a grande verdade é que ninguém pede para nascer. Mas para ir para o céu, precisa tomar uma decisão. Amém? Quem entendeu? Ninguém pediu para nascer, eu não pedi para nascer. Nasci na casa da Teruca e do Joaquim, amém, irmão? Apareceu eu lá. O segundo filho, amém, irmão? Estou eu lá, né? E aí, o que a palavra diz assim, ó? A vida normal assim. Mas um dia nós vamos entender. Romanos 8 diz assim, portanto agora, versículo 1, Romanos 8. Portanto agora, presta atenção. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Olha isso aqui. Isso é importante prestar atenção. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que quer dizer isso aí? Irmão, Jesus disse assim, ó, vocês vão ser meus amigos se fizerem o que eu mando. Olha o que diz aqui, está dizendo o seguinte, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que morreram para esse mundo, que nasceram de novo, mas que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O que quer dizer isso aí? Agora o velho homem morreu. Eu era muito irado, amém, irmão? Quando eu era uma pessoa que não tinha aceitado Jesus. Apesar de ter aceitado muito jovem, amém, irmão? Né? Mas depois a gente vai caminhando e eu sempre fui uma pessoa meia brava, amém, irmão? E aí Jesus deu uma lavada em mim, me lixou através dos anos e eu continuo meio bravinho, amém, irmão? Mas ele vai curar eu. Diga glória a Deus, amém? O que quer dizer? Até no final da nossa vida, nós vamos ter que lutar contra a nossa natureza. Um camarada me diz assim, pastor, para você foi muito fácil, você não bebeu, você não prostituiu, você foi novo para a igreja, mas eu tive balada, noitada, eu passei drogado, fiz loucura, né? E aí, para você deve ser mais fácil, porque eu tive que recusar muita coisa, olha que coisa, né? Mas, irmão, eu creio assim, os jovens que estão sendo criados na igreja,
pai e mãe ensina o caminho do Senhor, eles vão sofrer muito menos do que todos eles. Diga glória a Deus. E aí o que acontece? Nós, amém, irmão? Eu vejo que nós temos muitos jovens, mas os jovens hoje são muito tentados à destruição do pecado. Quem está entendendo? Amém, irmão? Nós temos que orar muito para os nossos jovens. Mãezinha, você tem que orar para o seu filho. Para quando ele tiver 18, 17 anos, né? O Senhor vai preparar uma mulher de Deus para ele. Diga glória a Deus. Porque, irmão, quando uma pessoa casa com outra, ou é vida ou morte, quem entendeu? Às vezes uma família vai bem a vida inteira, depois casa com uma pessoa, irmão, entra uma verdadeira perturbação. Quem está entendendo? Então, o que nós temos que fazer? Durante toda a nossa vida, nós vamos ter que lutar contra as coisas naturais, nós vamos ter que ensinar os nossos filhos que vale a pena santificar, andar com Deus, porque a palavra do Senhor diz assim, ó, porque agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha isso aqui, porque a lei do Espírito é vida. Quem anda com Deus só tem alegria em Cristo Jesus, que nos livrou da lei do pecado e da morte. Amém, irmão? Então nessa hora, eu quero orar, amém, irmão, com você. E nós vamos agradecer a Deus pela vida preciosa. Cadê os nominhos dos que vão batizar? Quem já passou para mim aqui? Glória a Deus. Eu quero então nessa hora que alguém passe, pegue os nomes para mim e coloque aqui, glória a Deus. E nós vamos orar agora, amém, igreja? Eu quero convidar você a ficar de pé um pouquinho, amém, irmão? Porque para essas vidas, irmão, ó, a Vânia dos Santos, cadê a Vânia? Ô, Vaninha, Deus abençoe. Tá do lado do seu amor ali, né? Glória a Deus. Temos aqui o Cauã. Tá ali, glória a Deus. O Breno Vicentinho, cadê o Breno? Tá aqui, né, irmãos? O Breno tem uma carinha de apóstolo. Olha só. Ficou bonito demais. Então eu quero agradecer a Deus pela vida dessas almas, amém, irmão, que hoje tomaram a decisão. E dizer que se ainda nesse lugar alguém não foi batizado, não é coisa de católico, não é coisa de crente, é coisa de Jesus, amém, irmão? É uma ordem de Jesus. Pastor, e quem morreu e não foi batizado, irmãos? Eu creio que o evangelho chegou até mim e para você e nós respondemos. Diga glória a Deus. A palavra do Senhor diz que cada um vai ter que dar conta. 2000 anos o evangelho ser pregado, amém, irmão? 2000 anos está sendo pregado. E hoje nós estamos aqui nesse importante momento. Feche os seus olhos. Queria convidar os nossos irmãos batizantes para vir aqui. Ô, Léo, tá tudo pronto? O circuito, a performance lá de transmissão aqui, tá? Quero chamar o ministério de louvor. Vamos fechar os nossos olhos, Pai? Nós agradecemos ao Senhor pela vida da Vânia, Senhor. Agradecemos o Senhor pela vida. Agradecemos o Senhor pela vida do Breno, essas preciosas almas. Pai, que maravilhoso alguém decidir isso. Ninguém forçou. Não, Pai, eles decidiram, ouviram a Tua palavra, ouviram o Teu evangelho. E o Senhor, Pai, os visitou com uma sabedoria muito grande. Pai, eu te louvo porque a palavra do Senhor nos diz que é tão maravilhoso o que acontece hoje. Hoje é um dia de decisão. Pai, a palavra do Senhor nos diz que os céus e os anjos estão entre nós. Pai, eu te louvo nesta noite. Pai, esse dia vai ser esquecido através dos anos. Vamos orando por eles, Pai. Vamos orando por eles, nós estamos orando. E eu quero te agradecer, Pai, porque esse dia de hoje vai ser esquecido através dos anos. Eu não sei quantos anos é reservado a mim e nem a qualquer um dos irmãos que estão aqui. Mas eu sei que hoje, na vida, Pai, da Vânia, na vida do Cauã, tão jovem, na vida do Breno, Senhor, Pai, esse dia é o dia mais importante. É o dia que não vai ser tirado. Tudo vai ser tirado dos olhos de Deus. Mas o Senhor diz que esse dia ninguém vai tirar. Esse dia não vai ser esquecido. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Pai, pela vida dessas almas tão preciosas. Se nós soubéssemos o que hoje a palavra do Senhor diz que o nome da Vânia, Pai, o nome do Cauã, o nome do Breno
está sendo escrito no livro da vida. O livro de Apocalipse diz o seguinte: que depois que tudo isso passar, todos os homens, nós vamos estar no dia, naquele grande lugar que a palavra do Senhor diz. O livro vai ser aberto. O livro da vida vai ser aberto. Se o nosso nome não for encontrado no livro da vida, a palavra do Senhor diz que haverá muito choro naquele dia. Haverá muito lamento de muitas pessoas que vão dizer: Senhor, como assim? Olha de novo neste livro. Durante toda a minha vida, durante toda a minha vida eu ouvi falar de Jesus, eu ouvi falar do sacrifício, mas eu não entendi. E aí muitas coisas da minha vida, muita correria, muito atropelo, eu lutando com a vida. Me desculpe, eu achei que não era tão importante. E o Senhor Deus vai dizer: eu enviei o meu filho, ele deu a sua vida, ele morreu por você. E houveram lá na terra as pessoas que pregaram o Evangelho. Pode se assentar, igreja. E agora chegou a eternidade. A palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse que haverá todas as gerações que nasceram desde o primeiro homem. Adão vai estar lá, Abraão vai estar lá naquele lugar grande, o grande trono branco. A palavra do Senhor diz que todos serão julgados. Abrir-se-á um livro da vida, e o nome de quem não for encontrado lá. Se você acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita no Evangelho, você precisa crer nisso. A palavra do Senhor diz que há um livro que hoje vai ser escrito, o nome da Vânia, o nome do Cauã, o nome do Breno lá, e vai ser aberto aquele livro. E se alguém não for encontrado, haverá grande choro, lamentação naquele dia da eternidade. Então, meu irmão, eu louvo a Deus pela sua vida que já foi batizada. Mas eu nunca soube disso, nem a religião, meu irmão. Não falamos de religião nenhuma. Nós estamos falando de Jesus. Jesus aparece no primeiro momento da Bíblia. Ele é batizado por João Batista. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai até João Batista e pede para ser batizado. João diz assim: mas eu não posso batizar você, você teria que batizar. Não, ele diz: é necessário que seja assim. E depois Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre ele. E Jesus começa a pregar o Evangelho. Jesus é morto, ressuscita ao terceiro dia. E assim como ele ressuscitou, o meu corpo e o seu, que seriam destruídos na cova da morte, agora nós recebemos o poder da vida. Assim como Jesus ressuscitou, a nossa carne será ressuscitada naquele dia. Diga glória a Deus. Só quem não vai ficar preso na sepultura da glória a Deus. Demônios não vão vir buscar você, porque Jesus conta uma palavra. Ele diz assim: quando o homem que morre naturalmente nunca levou a sério as coisas, nem o sacrifício de Jesus, quando ele morre, ele mergulha numa escuridão tremenda. Jesus diz: isso é terrível, mas é uma verdade. Você está no Evangelho, se você crê no Evangelho, crê em Deus, está aí. Mas ele diz assim: que quando o servo de Deus fecha os olhos, anjos vêm buscar. E eu creio que é assim, irmãos. Os anjos vêm buscar e ele começa a levantar essa pessoa em direção à glória. E essa pessoa começa a ver esse mundo tão pequeno, como se montasse um helicóptero e fosse para a glória, e é levado de uma velocidade tão grande. A cidade eterna. Se você crê em Deus, crê na Bíblia, essa é a Bíblia que a palavra diz. E chegamos à cidade santa. Você vai encontrar aqueles que você teve que se despedir, de seu pai, sua mãe, todos aqueles que creram em Jesus. Então hoje é um dia muito sério, igreja.
Eu louvo a Deus pela sua vida e por a oportunidade de você estar aqui. Se você não for batizado, fui batizado, mas eu não entendi. A Bíblia diz que só há um batismo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas você vê Jesus, né? Batizando em nome de Jesus, os discípulos batizando em nome de Jesus, porque em nome de Jesus é a mesma coisa, em nome do Pai, do Filho e a Trindade. Diga glória a Deus. Então hoje eu vou batizar esses irmãos, fico tão feliz. Mas se houver alguém que não foi batizado, hoje você tem a oportunidade. Eu quero pedir que os nossos obreiros vão ficar, eles vão descer os irmãos na água. Eu vou ficar aqui. E os nossos irmãos, homens santos, vão batizar. Eles vão descer os discípulos na água. Amém, irmão? Eu vou ficar aqui. Eu quero, igreja, em nome de Jesus, que você fique em espírito de oração. Eu creio nisso. Antes dessas pessoas chegarem aqui, tiveram lutas grandes. Eu acredito que nesses meses houveram batalhas, houveram lutas, houveram situações para desanimar. Sabe, quando alguém decide andar com Jesus, as forças do inferno se levantam e o inimigo vê que vai perder. Mas maior que está em nós que aquele que está. Então hoje eu quero que você creia. Foi uma luta muito grande para a Vânia, para o Cauã, para o Breno. Você, irmão, é tão maravilhoso. Que pessoas. Então nessa hora, igreja, eu quero que você, em espírito de oração, fique em espírito de oração. E os nossos obreiros vão estar descendo eles as águas. A palavra do Senhor diz sobre imersão. Eles precisam ser descidos da água. Eles vão ser descidos à água. E quando eles descerem a água, prestem atenção. Quando eles descerem naquela água, pela obediência, os pecados serão perdoados. Então hoje, glória a Deus, tudo certo aí, meninos? Está transmitindo aqui já? Dá para ver bem, irmãos? Glória a Deus. Quer fechar a porta para ficar melhor? Não, vai ficar pior, né? Por causa da claridade. Dá para ver bem, irmãos? Eu quero então pedir aqui, glória a Deus, para o nosso discípulo, o Breno primeiro, amém, velho? Irmãos, nessa hora, eu quero que você fique de pé mais uma vez. Há anjos dentro desse lugar, só não se sabe. Eles estão. Então, em nome de Jesus, quero que o Deus nos falar. Glória a Deus. Isso funciona bem aí, irmãos. Pai, chegou por esta noite importante, por essa colheita. Pai, chegou por este dia lindo, Senhor. Me sinto honrado, Senhor, pela vida dessas ovelhas. Te louvo pela seriedade da igreja, Pai, que entende a seriedade desse mundo. Pois o Senhor diz: aquele que crê em mim, se for batizado, ele será salvo. Então, Pai, nessa noite, Senhor, quando eles estiverem descendo as águas, amém, Breno, irmãos, vai ser dito: você confessa que Jesus é o Senhor, que morreu para que os seus pecados fossem retirados. Então hoje, em nome de Jesus, enquanto vocês se dirigem às águas, eu quero que vocês vão falando com Deus: Senhor, perdoe os meus pecados. O Espírito Santo vai trazer na sua memória todas as coisas. E você vai falar com Deus: Senhor, os batizantes, eu quero te pedir perdão, Senhor, por ter vivido a minha vida e não ter colocado o Senhor na sua devida posição, Senhor, na minha vida. Hoje eu faço do Senhor o meu pastor. Hoje eu faço do Senhor meu Deus. Hoje eu confesso os meus pecados e sei que se o Senhor não perdoar os meus pecados de maneira nenhuma,
nenhuma a minha alma entrará no descanso. Por isso hoje eu confesso os meus pecados. Em nome de Jesus, pois a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda a nossa injustiça. Então vai ser assim, olha, vai entrar o Breno e depois a Vânia vai estar bem ali já. Nós vamos adorando o Senhor e eles vão entrar na água. O Marquinho vai ministrar o batismo e nós vamos adorando o Senhor. Mas eu quero fazer essa oração com todos os batizantes, em nome de Jesus. Diga assim: em nome de Jesus. Senhor, eu creio que o Senhor é Deus e que o Senhor morreu para perdoar os meus pecados. Eu confesso, Pai, hoje, que entendo o que faço nessa noite. Perdoa todos os meus pecados. Não se lembre mais, Deus. E que hoje, quando eu descer essas águas, todos os meus pecados foram esquecidos pelo Senhor. E prometo andar diante do Senhor e lutar todos os dias para manter a minha vida na posição de santidade. E o Senhor hoje me entregue em nome de Jesus. Nós estamos adorando. E aí vocês vão ali. Por inteiro
quero, Senhor, fazer o convite, Deus. Em nome de Jesus, se houver mais alguém que nessa noite não tem certeza da sua salvação, eu quero nessa noite convidar você. Esse é verdadeiramente o primeiro passo para a eternidade. A eternidade começa agora para eles. Então, se nessa noite houver alguém, quero convidar você a descer do jeito que você está. Pai, em nome de Jesus, que nessa noite cada um de nós tenhamos a consciência, Pai, da seriedade, do posicionamento, da obediência. A palavra diz que aquele que crê que Tu és Deus e for batizado, esse será salvo. Então nessa noite existe mais alguém? Se você tiver, levanta a mão. Aplaude ao Senhor aí. Tem mais alguém? Pastor, eu vou dar uma misturada depois. Aí a gente vai com o Senhor, amém? Tem mais alguém em nome de Jesus? Pode se sentar na igreja do Senhor. Eu quero te louvar, Pai, por nessa noite. Porque hoje, Pai, é tão lindo saber que nessa noite, eu não sei como deve ser, mas deve ser maravilhoso. Como é a caneta do céu. Como é que o Senhor se debruça para escrever o nome, o meu e o seu nome. Você já parou para pensar numa maravilha? Porque Jesus morre, não preste bem atenção. E o final do sacrifício é um arrependimento. Então nessa noite quero convidar, se houver mais alguém. Tudo pronto aí? Feche os seus olhos, Pai. Eu quero te agradecer, Deus, pela vida preciosa, Pai, do Pedrinho, que hoje decidiu, Pai. Como nós dissemos, não batizamos crianças porque criança não tem entendimento. Mas nós batizamos sim, Pai, os jovens. Como é lindo quando um jovem decide andar com o Senhor. Ainda tão novo, diz assim: eu prefiro ser dirigido pelo Senhor. Então nessa noite eu te agradeço, Pai. E te louvo, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tudo pronto aí, Carlos? Vamos lá?
suas mãos para o céu. Pai, eu quero hoje, em nome de Jesus, Pai, abençoar a vida de cada um dos que hoje estão aqui, Pai. Foram testemunhas, Pai. Eles estão hoje aqui, Senhor, mas eles também vão estar lá naquele dia. Pai, eu te peço que nós possamos, Senhor, compreender que haverá esse dia. Esse dia vai chegar, Deus, e ninguém pode escapar. Esse dia, Pai, esse dia tão poderoso, o dia do Senhor, ele chegará. E eu quero, Pai, te pedir, eu quero ver o rosto do Senhor de cada um dos meus irmãos, de cada uma das minhas irmãs, Senhor, junto com aqueles que já partiram antes, estão com o Senhor, para que naquele dia eu possa ver todos os que caminharam conosco nesse lugar, todos aqueles que entregaram a sua vida um dia, todos aqueles que caminharam através dos anos, até o momento da volta do Senhor. Pai, que o Senhor guarde a vida deles, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos mantenha, Pai, diante do Senhor, e que o fogo do Espírito Santo esteja aceso dentro de cada um de nós, que nunca essa chama venha apagar a chama da santidade do Senhor. Meu irmão, coloca a mão sobre teu coração, coloca a mão sobre teu coração. Pai, eu te louvo por hoje. Guarda, Pai, a vida de cada um dos homens, das mulheres, dos jovens. Existem jovens que vêm sozinhos na igreja, não vem pai, não vem mãe. O Senhor os trouxe, Deus. Eu quero te pedir, guarda a vida deles, Senhor. Há tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas, há tantas tentações, mas que hoje, assim como eles estão aqui, aqueles que batizaram hoje, a vida da